Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 2. Em algum lugar dentro do cérebro de Jin havia uma caverna isolada por uma pesada escotilha de metal. A caverna não era proteção, era onde guardava coisas das quais já estava cheia, mas que não conseguia esquecer completamente. A rebelião, Sol Guerreira, pessoas e lugares enterrados no escuro por tanto tempo que ela mal reconhecia seus nomes como algo mais do que cruéis impulsos doloridos. Detestava a caverna e tudo dentro dela, e todos que sabiam sobre a caverna. Não era real, claro, embora uma vez a tivesse descrito para uma pessoa, a alguém em quem confiava, e admitido o que a imagem significava para ela. Jim imediatamente se arrependera e jurara mantê-la em segredo para sempre desde então. Agora a granada que havia destruído a porta do transporte de prisioneiros também havia exposto a escotilha, eliminando o solo que a cobria, expondo-a para Jin e o mundo. Na longa e angustiante viagem saindo de Wobani, o computador de navegação do U-Wing falhou, forçando seus salvadores a pedir socorro à frota de caças da rebelião. Embora os X-Wings estivessem lá para defendê-los, Jin se sentiu presa entre os rebeldes armados que a cercavam e a escotilha dentro de sua mente. Uma vez mais, ela não tinha escapatória. Uma nuvem de umidade envolveu Jin quando ela desembarcou na lua florestal de um gigante gasoso vermelho. Brisas quentes carregavam o aroma de vegetais apodrecidos do chão da floresta, mascarando o sutil cheiro de mofo. A sombra e a proteção de um grande zigurate de pedra fornecia alívio apenas na aparência. O suficiente para lembrar alguém do quão difundido era o calor, a umidade e o fedor. Não era o entreposto rebelde mais desconfortável que Jin já visitara, mas era o primeiro que via sob a escolta de guardas armados ou sem saber onde estava. Talvez esse sistema estelar fosse obscuro demais até mesmo para ter um nome. Continue andando. O homem que liderara o ataque em Obani acompanhou Jin pelo asfalto do lado de fora até entrarem no chão de pedra lisa do hangar improvisado dentro do zigurate. O nome do homem era Rua Scott Melch. Ele não havia se dado ao trabalho de se apresentar, mas Jin o ouviu falando com o piloto. Você ainda está bravo, não é? Ela disse. Sobre o quê? Sobre ter levado uma pá na cabeça. Melch grunhiu. Eles estão esperando, ele disse, e Jin não perguntou quem, porque sabia que era isso que ele esperava. Se fosse só, ela saberia como lidar com ele. Andaram juntos, passando por pilotos com trajes de voo e que conversavam com técnicos, passando por caças estelares, cargueiros e transportes enfileirados ordenadamente. Era mais do que um mero entreposto rebelde deveria ter. Onde quer que estivesse, era um lugar importante. Mesmo sem saber em qual sistema havia desembarcado, Jin suspeitava que vira coisas demais para deixarem-na sair livre dali. Fantasiou sobre derrubar Melch na pedra molhada, bater sua cabeça na rocha, roubar sua arma, arrastar seu corpo de volta para a entrada do hangar e usá-lo como escudo humano. Os rebeldes não permitiriam que deixasse aquele mundo, mas poderia escapar para algum lugar onde... Onde o quê? Acabaria envenenada tentando sobreviver com a flora local? Deixou Melch guiá-la cada vez mais para dentro do zigurate. Um pensamento preocupante lhe ocorreu. Sol nunca deixaria um prisioneiro ver tudo isso. Os rebeldes não haviam construído o zigurate, pelo menos isso era óbvio, mas tomaram conta do lugar, passando cabos entre desenhos antigos e instalando consoles como oferendas em altares de pedra.
Melch estava impassível. Jin lembrou-se do amor de sua mãe por Story e sentiu uma leve pontada, mas logo afastou a memória. Quando chegaram a uma câmara muito abaixo da superfície, um bunker talvez, fortificado para resistir a um ataque, enquanto o zigurate desmoronava acima, Melch gesticulou para ela entrar. Tente fazer o que fez em Obani, ele começou. Ela completou. E é melhor eu ter sucesso. O bunker era pouco iluminado e subdividido por uma mesa de conferência. Melch conduziu Jin até uma cadeira e ela analisou os rostos posicionados diante dela. 2 homens com a insígnia dos generais rebeldes. Um mais velho, pálido e de olhos suaves. O segundo talvez uma década mais jovem que o primeiro, exibindo uma perpétua cara fechada sob cabelos ruivos. Um terceiro, de cabelos negros, bigode, mais perto da idade de Jin, estava à parte, como se despreocupado com o papel que lhe fora reservado naquele teatro rebelde. Olhava para Jin como uma expressão de fria curiosidade. Só o guerreiro não estava presente. Atualmente você se chama... O general Ruivo deu um passo adiante, alternando deliberadamente o olhar entre Jin e o datapad em sua mão. Liana Halleck. Isso está correto? Chegou mais perto dela como se pudesse intimidá-la. Jin esperou. Deixou-o tentar. Posse de armas ilegais, falsificação de documentos imperiais, agressão física, fuga de custódia, resistência à prisão. Ele baixou o datapad e inclinou a cabeça de um jeito presunçoso. Imagine se as autoridades imperiais descobrissem quem você é de verdade. Jin Erso? Esse é o seu nome verdadeiro, não é? Ela vacilou. E sentiu isso quando viu o general sorrir diante de sua pequena vitória. Nada nas palavras dele a surpreendeu. Os rebeldes não sequestrariam Liana, mas ouvir Jin Erso em voz alta pela primeira vez em anos foi como uma violação. O general havia levado um maçarico para escotilha em seu cérebro, bruscamente tentando queimar através da barreira. E ele continuou falando. Jin Erso? Filha de Galen Erso? Um conhecido colaborador do Império no desenvolvimento de armas. Podia atingi-lo uma vez, talvez 2, para que não repetisse Erso. A menção de Galen produziu uma rachadura negra e chamuscada na escotilha, e ela sentiu o pulso acelerar. Antes que Jin pudesse agir, entretanto, viu um movimento na entrada do bunker. Uma mulher vestindo túnica branca emergiu das sombras, ao mesmo tempo cansada e altiva. Seu rosto já exibia linhas do tempo e seus cabelos castanhos estavam impecavelmente penteados. Não eram os cabelos de um soldado ou de um general. Os homens, quase que ao mesmo tempo, abriram espaço quando ela tomou a cabeceira da mesa. O que está acontecendo? Jin perguntou secamente para a recém-chegada. É uma chance para você ter um recomeço, a mulher disse. Achamos que você pode nos ajudar. As palavras foram gentis, mas a voz era implacável. Quem é você? Você sabe quem ela é. O general Ruivo voltou a falar. Um pingo de saliva atingiu a testa de Jin, mas não tirou sua atenção de onde ela olhava. A mulher fez um gesto para o general e ele se calou. Meu nome é Mon Mothma, a mulher disse. Faço parte do alto comando da Aliança e aprovei sua extração de Obani. Mothma, a chefe de Estado da Aliança. Isso fazia do Ziggurat o quartel-general rebelde. O lugar onde as decisões eram tomadas, onde ordens eram dadas enquanto pessoas em lugares distantes morriam. Por que ela estava aqui? Onde estava só? A sua cabeça está a prêmio, Jin disse, porque era melhor do que não falar. Porque enxergou uma vulnerabilidade que poderia atingir como um olho desprotegido. Mon Mothma não riu, mas Jin percebeu um sorriso antes de ela gesticular para o terceiro homem. Este é o capitão Cassian Andor, Mothma disse, da inteligência da Aliança Rebelde. Cassian se aproximou de Jin, mas fingiu uma distância respeitável. Uma distância que também lhe daria espaço para manobrar caso ela atacasse. O general de cabelos ruivos recuou para o canto da câmara, sacudindo a cabeça.
Quando foi a última vez que você teve contato com seu pai? Cassian perguntou. Jim não vacilou dessa vez. Uma segunda rachadura se abriu na escotilha. Fagulhas caíam em cascata do maçarico. 15 anos atrás, ela disse. Era um palpite, mas era bom bastante. Tem alguma ideia de onde ele esteve por todo esse tempo? Enquanto o general tentava intimidá-la, o tom de Cassian era casual e seus olhos eram atentos, como se fossem perguntas que faria durante o jantar para mostrar que estava interessado em você como pessoa. Gosto de pensar que ele está morto, Jim disse. Deixe as coisas mais fáceis. Deixe as coisas mais fáceis? Cassian ecoou. Mais fáceis do que o quê? Do que ser uma ferramenta da máquina de guerra imperial? Apesar da isca, ele manteve o tom de voz casual. Nunca tive o luxo de ter opiniões políticas. Jim avistou um leve sorriso de Mothma, mas Cassian se tornou mais sério. É mesmo? Quando foi seu último contato com o Sol Guerreira? Você não deveria saber? Se só não estava ali, se só não havia ajudado os rebeldes a encontrá-la, então do que se tratava tudo aquilo? Já faz um bom tempo, ela disse. A cordialidade de Cassian havia acabado. Sua atenção era a atenção de um interrogador. Mas ele se lembraria de você, não é mesmo? Ele poderia concordar em recebê-la se você aparecesse como amiga. Jim abriu a boca para argumentar, para xingar, mas não disse nada. Precisava de tempo para pensar no que fazer. Tempo para decidir sobre quem estava pronta para atrair, para se salvar. Estamos correndo contra o tempo, garota. O general Rivo rosnou. Então, se você não tem nada a dizer, vamos simplesmente colocá-la de volta onde a encontramos. Que seja. Então aqui vai a resposta mais simples, a mais honesta. Aquela que vocês já sabem. Eu era uma criança, ela disse. Só a guerreira salvou minha vida. Ele me criou. Mas não tenho ideia de onde esteja. Não o vejo há anos. O general mais velho assentiu como se isso confirmasse algo que suspeitava. Trocou um olhar com Mothma, mas foi Cassian quem falou. Sabemos como encontrá-lo, Cassian disse. Esse não é o nosso problema. O que precisamos é de alguém que nos faça passar pela porta da frente sem sermos mortos. Jim lutou contra um sorriso. Vocês são rebeldes, não são? Sim, mas só o guerreiro é um extremista. Ele vem travando sua própria guerra há algum tempo, Mothma disse. Não temos escolha a não ser tentar reparar essa desconfiança. Então era isso? Mesmo quando Jim encontrou o Sol pela primeira vez, ele já fazia parte do extremo da rebelião. Se realmente tinha se separado de vez da aliança, significava que seu caminho se mantivera o mesmo. E agora os rebeldes haviam sequestrado Jim do campo de trabalho para usá-la como uma oferta de paz. Acontece que isso não explicava tudo. Cravando as unhas nas palmas das mãos, Jim ousou fazer a pergunta que não queria ver respondida. O que isso tem a ver com meu pai? Mon Mothma lançou um olhar encorajador para Cassian. Há um desertor imperial na cidade sagrada de Jedha, um piloto. Ele foi detido por Sol Guerreira. Cassian fez uma pausa, buscou os olhos de Jim como se quisesse enfatizar a gravidade do que diria em seguida. Ele afirma que o Imperador está criando uma arma com o poder para destruir planetas inteiros. Dessa vez, Jim não conseguiu segurar uma risada. Essa é uma péssima mentira, ela disse. Achou que Mon Mothma fosse oferecer outro sorriso discreto. Em vez disso, a mulher olhou para Jim por um longo momento antes de dizer: Acredito que seja verdade. Posso estar enganada e rezo para estar. Mas acredito que uma arma que pode assassinar mundos é o ápice natural de tudo aquilo que o Imperador já fez. Vocês estão todos loucos, Jim quis dizer, mas se segurou. Você está certa, Mothma continuou. Se fosse apenas por causa de Sol Guerreira, nós teríamos alternativas. Cassian voltou a falar, aparentemente sem se abalar com a interrupção e a zombaria de Jim. O piloto, ele disse. Aquele que está sob a custódia de Guerreira? O que tem ele? Jim perguntou. Ele disse que foi enviado por seu pai. A escotilha dentro da mente de Jim se despedaçou como cerâmica.
As coisas no interior da caverna, úmidas e sujas pela escuridão, vazaram para dentro de seu cérebro. Pensamentos estranhos se espalharam como manchas, obscurecendo tudo. Meu pai está vivo. Meu pai é um traidor. Meu pai está construindo uma arma para destruir mundos. Meu pai é um herói. Meu pai é um covarde. Meu pai é um desgraçado. Galinharso não é meu pai. Galinharso não me criou. Suas palmas sangravam onde as unhas haviam se enterrado. Jim limpou as mãos no quadril, olhou ao redor da câmara que repentinamente se tornou enorme e mal ouviu Mothma dizer: precisamos impedir essa arma antes que ela esteja pronta. Nem o tom condescendente do general Ruivo. A missão do Capitão Andor é autenticar a história do piloto e, se possível, encontrar seu pai. Eram coisas demais. Demais para pensar agora, talvez demais para pensar em qualquer momento. Mas os outros a observavam. Jim se concentrou em sua respiração, na pele úmida contra o metal da cadeira, no terrível mau cheiro do ar. Forçou a mente a se afastar da escotilha quebrada sobre a caverna, jogando repulsa, raiva e dúvidas para baixo como se fossem Billy. Mon Mothma falou novamente. Parece que Galen Erso é crucial para o desenvolvimento dessa superarma. Considerando a gravidade da situação e seu histórico com Só, esperamos que ele nos ajude a localizar seu pai para levá-lo para testemunhar no Senado. E se eu concordar? Jim perguntou, cuspindo as palavras amargamente, embora não as tenha ouvido. Prometemos que você ganhará sua liberdade, Mon Mothma disse. Era a melhor resposta que Jim poderia querer. Não estava calma quando saiu do hangar, mas estava mais calma. Seu corpo estava todo machucado e dolorido, como na manhã após uma luta, mas respirava sem dificuldade. Se não pensasse sobre aquilo, a missão, o significado por trás da missão, ficaria bem. E quando acabasse, poderia voltar para a sua antiga vida. Poderia criar uma nova vida. Encontrar algum lugar longe da Aliança Rebelde, longe de Sol Guerreira e de Galen Erso. E... não pense sobre isso. Capitão Andor, uma voz chamou. Cassian parou no meio do caminho atrás de Jim, olhou na direção do hangar e avistou a fonte do chamado. O general de cabelos ruivos que estava no bunker, aquele cheio de comentários sarcásticos e rosnados em vez da senilidade de seu parceiro. General Draven, Cassian murmurou. Espere um momento. Sem pressa, Jim disse. Cassian correu até a rampa de embarque de um maltratado transporte U-Wing, tirou a bolsa que levava nos ombros, depois correu de volta na direção de Draven. Jim seguiu seu caminho até a nave, avaliando superficialmente o transporte. Embora a base em si fosse maior, mais movimentada e mais bem equipada do que qualquer coisa que tivesse visto da Aliança Rebelde, o U-Wing se alinhava com suas expectativas. Igual àquela que havia tirado de Jim de Obani, a nave parecia um conjunto de motores com compartimento de carga acoplado, mantido e reparado por um droide com pistões em vez de mãos. Ela já embarcara em coisas piores. Jim Erso. Pseudônimo Liana Halleck, prisioneira 6295 Alpha. Vacilou outra vez ao ouvir seu nome. Teria de se acostumar com aquilo. Olhou pela rampa de embarque até a cabina principal. Agigantando-se sobre o console de comunicações, estava o droide de segurança marcado com os símbolos do Império que havia capturado Jim em Obani. Sou K2SO, ele continuou, com uma alegria que Jim podia apenas interpretar como ameaçadora. Sou um droide imperial reprogramado. Eu me lembro de você. Jim ouvira histórias terríveis sobre droids reprogramados, sobre salvaguardas que se recuperavam, velhos códigos que repentinamente ressurgiam por razões que ninguém explicava. Mas não ficou muito preocupada. Se a programação de K2SO fosse reativada, os membros mais importantes da Aliança Rebelde seriam sua maior prioridade. Jim, uma prisioneira em fuga recrutada para a missão, só seria estrangulada depois do segundo ou terceiro rebelde, no mínimo. Imagino que sua presença indica que vai se juntar a nós em nossa viagem para Jeddah. O droide continuou. Uma afirmação, não uma pergunta.
Aparentemente, sim. Isso é uma má ideia, é o que eu acho. E Cassian concorda. Mas por que minha opinião seria importante? Minha especialidade é apenas análise estratégica. Jim mal estava ouvindo. Dera as costas para o droide, olhando do outro lado do hangar para onde Draven e Cassian conversavam. Estavam perto demais um do outro para que não fossem ouvidos pelos pilotos e técnicos que passavam por ali. Para sua surpresa, Jim percebeu que confiava em Draven. Ele era um cretino, mas isso fazia dele alguém previsível. Cassian, o agente da inteligência, o espião, o mentiroso casual, poderia se tornar um problema. Você consegue entender o que estão dizendo? Ela perguntou para K2SO, com um olhar sobre o ombro. Sim, o droide disse. Depois voltou para a cabine do piloto. É justo, ela pensou. Deixada sozinha na cabine principal, aproveitou a oportunidade para examinar a bolsa de Cassian. Nada além de equipamentos, armas, medpacks portáteis e intensificadores de sinais. Nenhuma holoimagem de uma esposa atenciosa ou algum cobertorzinho de infância. Arrumava suas malas de modo impessoal e prático. Gigi apanhou uma pistola blaster, testou o peso e a empunhadura, depois a guardou na cintura. Uma Blastec A180 não seria sua escolha, mas era discreta e confiável. Quando Cassian retornou ao Wing, Jin seguiu para a cabine do piloto. O droide, que ajustava botões do console de voo, a ignorou. Ela ouviu a porta externa se fechar e selar. Você já conheceu o K2? Cassian perguntou. Encantador ele, Jin disse. Cassian deu de ombros de maneira jovial, como quem diz. Fazer o quê? Ele tem a mania de dizer qualquer coisa que passe por seus circuitos. É um efeito colateral da sua reprogramação. O sintetizador de voz do droid aumentou o volume, alto bastante para se fazer ouvir na cabine. Por que ela pode carregar um blaster? O droid perguntou. E eu não. Jim manteve as mãos longe da arma, mas mudou o peso do corpo para uma postura defensiva quando Cassian disparou um olhar sobre ela. Eu sei como usar, ela disse. É disso que tenho medo, Cassian respondeu. Jim observou o humor e a cordialidade evaporar em um instante. O olhar do espião calculista emergiu. Ela sentiu certa satisfação amarga. Entregue para mim. Estamos indo para Jeddah, é uma zona de guerra. Você quer que eu arrisque a vida para ajudar a encontrar só? Ela deu de ombros. A confiança é uma via de mão dupla. Cássia encarou por mais um momento. O olhar calculista também desapareceu e Jim não conseguiu mais avaliar sua expressão. Ele também encolheu os ombros e seguiu para a cabine do piloto. Que belo começo, Jim pensou, e foi procurar uma cama ou, na pior das hipóteses, uma superfície com algum conforto. Não dormia desde o Albany, naquela noite em que sua colega de cela havia prometido matá-la. Você vai deixar com ela? O blaster? Cassian Andor se acomodou no assento do piloto, gasto, pouco acolchoado, manchado pelo suor de dezenas de espécies, e passou a mão pelos controles, voltando a se familiarizar o melhor que podia. Fazia tempo desde que pilotara um transporte. K2 esperou uma resposta que não veio, depois perguntou. Você está interessado na probabilidade de ela usar a arma contra você? A umidade havia embaçado a janela da cabine, transformando a selva em uma mancha verde. Cassian rascunhou um trajeto em sua mente. O controle de voo recomendava passar em rasante sobre a cobertura das árvores antes de tentar a subida completa da lua de Yavin 4. Uma vaga tentativa de disfarçar de uma eventual sonda imperial a localização exata da base 1. É alta, o droide disse. Cassian sacudiu a cabeça. Vamos indo. É muito alta. Você não sabe nem a metade, Cassian quase disse. Voltou a pensar na conversa que teve com o general Draven no hangar. As garantias de quem confiava no julgamento de Cassian rapidamente estavam sendo tragadas pelos redemoinhos de sua memória, mas as ordens de Draven estavam escritas em aço. Galen Erso é vital para o programa de armas do Império. Não haverá nenhuma extração.
Se você o encontrar, mate-o no mesmo instante. Draven não estava errado por querer Galen Erso morto. Seria uma morte justa, assim como prática. A execução de um homem certamente responsável pela morte de incontáveis civis. Os anos de Erso dentro da máquina de guerra imperial não poderiam ter um resultado inocente. Se matar Erso pudesse salvar uma única vida, então seria uma causa a ser celebrada, mas, se não, seu assassinato não seria menos justificado. E a contradição entre as ordens de Mon Mothma e as do general Draven não perturbavam Cassian. A noção de levar Galen Erso até o Senado para testemunhar, a noção de expor o destruidor de planetas do Império, de criar uma comoção tão grande dentro do governo civil que o Senado acabaria agindo abertamente contra o Imperador Galáctico, era absurda. Mon Mothma desejava um relaxamento das tensões, uma solução política tornada possível por meio da ação militar rebelde, o que era, para Draven e Cassian, evidentemente impossível. As forças armadas imperiais eram leais a seus comandantes, e seus comandantes acreditavam que eles, e não o Senado, já tinham completo controle sobre o Império. E estavam certos. Nenhuma transferência pacífica de poder ocorreria. Porém, Mothma era uma idealista. Cassian suspeitava que ela queria uma audiência no Senado não porque pensava que funcionaria, mas porque se sentia obrigada a tentar. Cassian admirava Mothma. O assassinato de Galen Erso a livraria da obrigação de um esforço pela paz que nunca seria bem sucedido. Mas Cassian estava incomodado mesmo assim. Ele escutava uma garota não mais velha do que uma adolescente para ver o pai que acreditava ter perdido. Uma garota que, independentemente da genética, claramente havia herdado a raiva ardente e a competência gélida de Sol guerreira. A necessidade nos olhos dela assustava Cassian. Será que os outros notaram? Será que estava imaginando coisas? Já não sabia o que o incomodava mais. O que estava fazendo com Jyn Erso ou o que ela faria com ele se descobrisse a verdade.